a gente precisa refletir sobre algumas questões, e a primeira delas é, as pessoas falam assim, você fica aí colocando trechos do depoimento da professora, mas isso aí é o passado dela, o que aconteceu é que ela se envolveu com aquele ex-vereador e ficou deslumbrada com o dinheiro, com a vida boa, então não adianta mostrar o amor que ela tinha pelo menino. Mas esse aqui é o engano. Porque qual é a importância da gente rever esses trechos dessas longas 11 horas no todo, né? E são 11 horas muito ricas, né? Cada minuto dessas 11 horas são muitas coisas faladas que a gente vai perdendo. Então eu vou tentar trazer aqui alguns trechos porque a gente precisa pensar nisso, porque a verdade precisa prevalecer, ainda que ela venha tardiamente, mas ela precisa prevalecer. Então, quando a gente vê a maneira como a professora Monique se relacionava com seu filho, e isso está abundantemente demonstrado no perfil que ela tinha, num monte de vídeos que ela tem gravado com seu filho, o amor que existia entre aquela mãe e aquela criança, a gente já começa a perceber que essa mãe nem mataria o seu filho e nem seria omissa em socorrê-lo. Ela teria realmente de estar dormindo ou entorpecida ou afastada, conforme a própria juíza constatou, né? Que as três situações isoladas e longe uma das outras que aconteceram foi planejada porque a professora Monique não estava presente, né? E aí o agressor estudava toda essa situação para agredir o menino e ainda sair da situação como se ele fosse parceiro, o que deixava a professora confusa sobre o que fazer em relação ao filho dela, né? São coisas que a gente já está demonstrado no depoimento dela, mas a gente precisa ir sempre dando aquela pincelada para as pessoas se aperceberem da verdade. Uma primeira observação que é importante a gente fazer é que a professora Monique ela tem a frasinha, sempre fui eu, querendo mostrar assim, que nos cuidados dela com o pequeno Henri, ela está ali tentando dizer para a juíza que era ela quem tinha a parte ativa dos cuidados, como a maioria das mães que me assistem o fazem, né? As mães que ficam falando que ela não prestou atenção no filho, era sempre ela. Só que aí, como a audiência já está, a opinião pública já está contaminada, ela é narcisista, sempre eu, ela está falando dela, não, ela está apenas tentando clamar para que preste atenção na mãe digna que ela foi até o último minuto da vida do filho dela, né? Então o sempre eu, na verdade, é um clamor para que se entenda, né, que ela foi uma mãe digna e que era ela sozinha na prática. Ela demonstra também o desespero dela em relação a ter o Henri por perto, né? Ela teve que vender, desmontar o bercinho dele para ter ele por perto. E ela diz uma coisa que as pessoas até podem entender errado quando ela fala assim, que foi no momento mais feliz da vida dela e do Leniel, foi também quando ela acabou tendo de tomar essa decisão trágica, né? Quando o casamento começou a descer a serra, a não ter a validade mais. Aí alguém fica pensando que o momento feliz dela foi quando ela começou a sair do casamento, mas ela está falando de uma outra coisa, ela está dizendo que o nascimento do Henri foi o momento mais feliz da vida do casal. Mas exatamente por todos os cuidados que aquela criança precisava ter, aí ela abre mão do berço, põe a criança na cama, compra uma cama de solteiro para quando o marido estivesse em casa dormir ali, aí nesse momento é que as coisas começam a ficar complicadas, é disso que ela está falando, né? E aí a gente começa até a perceber que o Henri foi visto como um empecilho para a relação do casal, não foi só por parte do Jairinho, que agora está preso. Também era de se perguntar se Leniel não andava insatisfeito com o casamento, já que aquele menino estava servindo de empecilho também, porque quando você vai juntando as coisas, né, de um lado era um pai ausente, alguém pode falar assim, ele precisava se ausentar, mas muitas vezes na vida a gente acaba precisando se ausentar como uma forma de não assumir os cuidados que a gente precisa assumir, seja no casamento, seja em relação à criação de filhos. Por que eu digo isso? Porque a professora Monique também tinha muitos compromissos pessoais, pois ela abria mão, ela dava o jeito dela de abrir mão e estar ali com o menino. Eu acho interessante que a sociedade exige isso e muito mais da mulher, e a sociedade justifica quando um homem se esconde no trabalho e se ausenta da relação ou da educação dos filhos, né? Mesmo assim, a gente vê que o casal compartilhava ali do sofrimento, de querer estar perto do filho. Ela vai dizer, né, que o Leniel chegava a chorar quando ela mandava vídeos porque ele não podia estar ali presente. Mas é interessante que quando ele podia estar presente,
Ele ia resolver as coisas dele, ele pegava o menino e deixava na casa da avó materna para poder ir namorar, alguma coisa assim. É só para comparar. O que eu estou dizendo é que a gente está julgando muito essa mãe que foi aguerrida em relação a esse filho, e a gente está sempre relevando esse pai que, mesmo tendo motivos para ter de se ausentar, seja da relação com a mãe, seja da relação com o filho, ele, quando tinha chance de estar perto, não era lá essas coisas todas, não é verdade? Uma coisa emocionante nesse depoimento é quando a professora Monique vai dizer que ela tentou lutar pelo casamento, ela tentou ir aos aconselhamentos, pedir ajuda para restaurar a relação, e aí a gente consegue, ela nem diz isso, né? Ela poupa o Leniel de muitas acusações aí ainda, porque ela não sabia que o Leniel iria aprontar contra ela depois desse depoimento, né? Mas ali, ela ainda tentando poupar o ex-marido de críticas, ela vai dizer que ela tentou sozinha correr atrás de alguma coisa, mas que o Leniel, ele tornou-se evangélico. O que se esconde aí nesse depoimento? Que muito provavelmente o Leniel não quis ir atrás do casamento dele, de restaurar aquelas situações, porque a professora Monique é de religião católica e ele era um evangélico. A gente sabe que os dois tinham um conflito sobre em qual dessas religiões o pequeno Henri seria educado. E o que mostra aí, né, além de tudo aquilo que a sociedade deveria questionar sobre as ações do pai do menino, um preconceito religioso aí, quando a esposa quer tentar reaver o casamento pela via da religião dela, que era católica, e aí ele não vai, ele se torna evangélico. Mas eu acho legal assim, a gentileza dessa mãe que está sendo julgada por um crime que ela não cometeu, está presa sem ter cometido o crime, está presa depois de ter perdido o filho de maneira inexplicável, está presa porque ficou com medo de ofender o maridinho, mesmo assim foi presa com essa acusação, mas essa acusação não está nos autos, não é por isso que ela está presa por um monte de mentira forjada, né? Enfim, é uma embromação, um embrulho, um imbróglio, uma teia venenosa, né, na qual essa professora está. Mesmo assim, ela tentou ser gentil com esse homem que está aqui fora enquanto ela estava presa, está aqui fora, indo de lugar em lugar, difamando a reputação, apodrecendo a reputação dessa mulher que foi uma mãe tão digna para o filho dele. E uma outra coisa bonita, né, que as mães são guerreiras, e a professora Monique não fugia à regra. Ela chega a fazer curso, ela chega a se especializar para alegrar o filho, para trazer alegria, vida, cerimônia, solenidade à vida do filhinho. Ela faz um curso de festas, faz o bolo, monta tudo direitinho. Como é que essa mãe, tão dedicada assim, eu não sei se eu conseguiria ser uma mãe dedicada assim. Aí a opinião pública acredita que essa mulher se enfeitiçou pela grana e entregou o filho à morte. Isso diz mais da gente do que dessa mulher que é inocente. Enfim, a professora Monique, ela pagou o preço ainda com o menino em vida. E mesmo ela vivendo a vida boa da qual acusam ela de ter vivido, ela ainda assim, há pessoas do prédio que dizem isso. Eu estava na brinquedoteca, eu cansei de ver a professora Monique largar tudo que ela estava fazendo para ficar com o filho. E aí a gente pega os lapsos planejados pelo assassino para colocar essa mulher em situação pior, e ainda ouvi um ex-marido dizendo que, na opinião dele, ela merece pena dobrada. Essa mãe que se dedicou tanto, a gente precisa repensar as nossas leituras, as nossas compreensões, não é? Enfim, o que fica claro aí é que ela poupou, sim, o Leniel de críticas, como ele agora não a poupa das mentiras, mas que Deus a ajude, que Deus a visite naquela prisão, que a justiça divina se faça. Tem gente que pensa que a justiça divina é desgraçar a vida da Monique. Justiça divina é só deixar a verdade toda aparecer. E a verdade toda, sabe qual é? É que a professora Monique é inocente e que tem gente perversa lucrando muito com essa história, e que essas pessoas, essas vidas e essas situações também sejam contempladas com a justiça divina, né? Pense nessas questões, você que de repente vai estar lá no tribunal do júri julgando essa mulher. Faça essa pesquisa para tomar as suas decisões. Muito obrigado. Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a gente começar mais uma importante entrevista. Nesse canal nós temos conversado com pessoas que têm
uma certa relevância para o público gospel, e a entrevista de hoje é, de igual modo, também muito importante, porque envolve uma pessoa que é pastora evangélica, mas também o Leniel Borel, que é uma figura que atualmente é vereador pela cidade do Rio de Janeiro, é evangélico, também está bem inserido, né, dentro desse contexto evangélico, que inclusive foi eleito com boa parte do voto evangélico. E no final do ano passado surgiu uma polêmica em que a nossa entrevistada de hoje fez diversas acusações, que são acusações graves contra o Leniel. Isso virou pauta dos principais veículos de comunicação do país na época. No início desse ano também, esse assunto ainda foi muito falado, e agora a gente vai começar com ela, que é a dona Miriam Costa, que é pastora, mas também é advogada, e vai conversar com a gente sobre essa polêmica que começou em novembro do ano passado, e as pessoas querem saber em que pé anda essa situação. Dona Miriam, é um prazer imenso recebê-la aqui, a paz do Senhor, seja muito bem-vinda. Amém, muito obrigada por me receber, obrigada por conhecer você, né, e que Deus nos abençoe. Amém. Prazer enorme ter a senhora aqui com a gente. Bom, eu queria começar essa história, que a gente pudesse começar do começo, né? Eu sei que a senhora já deu entrevista em alguns veículos também, mas eu acho que a nossa audiência precisaria ouvir também da senhora como é que começa o seu relacionamento propriamente dito com o Leniel Borel, como é que vocês se conhecem, como é que começa a conversar e o que motiva tudo isso? Sim, o nosso relacionamento começou, Israel, logo assim que, mais ou menos em março de 2021, quando eu aqui nos Estados Unidos ouvi uma notícia, né, que me chamou muita atenção. Até então eu não dava muita importância a notícias do Brasil, porque eu não poderia participar, né? Então eu vi essa notícia da morte de uma criança brutalmente assassinada e que me chamou muita atenção. E nessa notícia havia uma fala em português, né? Eles não traduziram para o inglês, mas havia a fala do senhor Leniel Borel, onde eu o conheci através desse noticiário, e me chocou demais os detalhes que ele contou a respeito desse caso. E eu vi que depois eu achei melhor, eu falei, eu vou procurar saber, né? Porque realmente eu fiquei muito chocada. Então eu fui procurar alguns perfis, eu nem conhecia o WhatsApp, porque aqui não se tem hábito de usar o WhatsApp, né? A gente usa as mensagens naturais comuns do telefone, e aí eu me filiei e tal, abri uma conta e fui nos perfis que falava sobre esse caso. E um deles foi de uma moça chamada Alessandra, e eu entrei lá e comecei a ler todos os comentários, e de repente eu comecei a ver notícias, porque links haviam lançados ali naquele programa, naquele perfil, e aí eu vi como que realmente estava o Brasil em relação a esse caso. E já chocada, né, pela a notícia anterior, eu mandei uma mensagem, eu fiz como qualquer pessoa que, de um perfil, eu mandei uma mensagem, né, postei uma mensagem nesse perfil, que eu não me lembro o nome, mas parece que tinha o nome do menino, e eu falei, olha, eu estou aqui nos Estados Unidos, e relatei da minha estranheza e da minha surpresa, um caso tão grave, por pessoas tão inteligentes, pessoas que tinham um nível cultural elevado, que estavam sendo acusadas dessa barbaridade, e que eu deixava uma palavra para o pai da criança, e deixei uma palavra bíblica, e deixei também um convite. Aí eu acho que foi o meu erro maior. Eu falei que quando acabasse todo esse processo de dor, de julgamento, de tanto sofrimento a respeito desse caso, que eu convidaria a família, eu estava convidando a família do Leniel, mãe, pai, ou quem fosse, que eu não conhecia a família dele, para que viesse aos Estados Unidos e ficasse numa minha casa de campo, né, minha casa de praia, e que eu não estaria presente, eles teriam toda a liberdade, era apenas para dar a eles um conforto após todo o processo. Eu já estava pensando num julgamento bem próximo, uma coisa desse jeito. E deixei lá a mensagem, vi que tinha bastante likes, mas não houve nenhum efeito.
Apenas umas 2 semanas depois, uma pessoa que se dizia moderadora, né, do perfil, me procurou e disse que achou muito bonita a palavra, que Deus tinha me dado uma missão, talvez, de trazer aquela palavra, mas que eu não me enganasse. Ela jamais chegaria ao Leniel. Eu achei estranho. Falei, por que não? Aí eu falei, não, porque a administradora aqui não vai deixar. Mas se a senhora quiser, eu mando para ele pessoalmente, porque eu tenho o contato dele, eu falo com ele, e se a senhora quiser, eu mando e vamos ver o que dá, né? Eu falei, a mensagem foi colocada aí para que ele visse, porque no meu entendimento ele fazia parte do perfil, né? E essa moça assim fez, desligou e tal. Eu fiz uma oração por ela naquele momento e aí ela passou. Umas semanas depois, ela me volta com prints da conversa dela com o Leniel e dizendo que uma pessoa dos Estados Unidos, uma pastora, e contou toda a história, né? Não vou repetir para não gastar tempo. E aí ele disse, não, pode dar meu contato, sim. Eu falo com ela. Pronto. Aí ela me mandou de volta e não, essa foi o print, né, dele que eu li. Mas ela disse que depois ele pediu para ela, que eu não posso comprovar isso, mas que ela pedisse que na hora que eu mandasse uma mensagem, né, que ele tinha muito contato, que eu dissesse que era aquela pessoa que a fulana mandou, eu não me lembro, mas até poderia dizer o nome dela, mas não lembro o nome dessa moça. Era uma coisa assim. E aí ela falou, a senhora fala que a senhora é a pessoa que eu falei com ele sobre mandar. Por isso ele vem com aquela fala, sabe, Isael, que muito me machucou, porque ele disse, ela que me procurou. Eu nunca soube dessa pastora, e ela que me procurou, mas não foi. Foi muito ingênuo, você vê que foi uma conversa normal de um Facebook, né, na época, e eu procurei, fiz o que foi falado. Eu mandei uma mensagem, se não me engano foi à noite. Boa noite, Leniel, aqui é a pastora Miriam, eu estou aqui, né, indicada pela fulana de tal e gostaria de ter uma palavra com você. A minha oferta, ela continua de pé, não sei qual será a sua reação à oferta que eu fiz, mas a minha intenção é ajudá-lo espiritualmente, né? É a minha parte, é o que eu gosto de fazer. Eu cuido de pessoas enlutadas, eu cuido de jovens abusados, e aí eu contei um pouco da minha história, né? E não demorou 2 dias, ele me ligou, já de videochamada, né? Então a gente conversou, oramos, e ali foi mais ou menos, a gente ficou até setembro, mais ou menos. Somente porque eu não tinha intenção nenhuma de ter nenhum relacionamento, a não ser o espiritual, nem mesmo jurídico, que falaram muitas vezes que a minha intenção era aparecer como advogada, não teve essa intenção. Eu acho que nem nunca falei com ele sobre isso. E ele só, a gente conversando, claro, né, conversa de 2 adultos, nós ficamos alguns meses conversando assim, mas havia oração, havia palavra, havia, claro, confidência sobre o caso do menino, e ficou nisso até setembro, e quando foi de setembro, mais ou menos, eu vi que a conversa já estava muito pessoal. Da parte dele ou da sua parte? Não, da parte dele, né? Porque a mulher, normalmente, você sabe, ela não vai logo falar, nossa, como você está bonito hoje. Nossa, Isael, você está tão lindo hoje. A mulher não faz isso, né? A mulher faz se ela tem uma abertura. E ele começou, nossa, você está hoje bonita, os elogios normais que toda mulher gosta, não vou mentir para você não, eu me sentia lisonjeada, me sentia observada, né? Você sente que deu abertura para isso, para esses elogios? Não, de jeito nenhum, tanto que para mim foi surpresa e eu não, assim, eu achava que era o jeito dele. Porque ele, quando se referia a pessoas
com muita cultura, pessoas que eram amigas dele, assim, ele falava, é uma pessoa muito boa, uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa. Então ele tinha hábito de usar elogios para falar de quem ele gostava. Uhum. Né? Inclusive do pastor dele. Não, meu pastor é uma pessoa, nossa, muito legal, muito boa. Então havia esse... Eu estranhei, mas não estranhei, porque eu não levei para o lado pessoal de início. Eu achei que era a forma dele ser uma pessoa boa e reconhecer talvez a aparência, o tipo de cabelo. Eu achei legal. Falei, poxa, é um homem que observa. Você pintou hoje o cabelo, seu cabelo está mais claro. Mas depois eu fui achando um pouquinho mais estranho e aí foi, né? Foi aumentando, foi graduando. E eu até, sabe, deixa eu fazer só uma partezinha aqui, se você me permite, Isael. Claro. Eu fico muito, muito aborrecida, não só no meu caso, mas de mulheres que se colocam contra outras mulheres, né? Então eu tenho muito receio e muita cautela de falar sobre isso, porque mulheres foram as que mais me atacaram nessa relação com o Leniel. Mulheres me chamaram de tudo quanto é nome que você possa imaginar, porque elas julgavam como que uma mulher tão culta, tão estudada, uma mulher que tem uma posição boa, vai cair numa conversa tão boba, né? Tão primária de um homem. Mas as pessoas não entendem quem é o Leniel. O Leniel é um homem de uma persuasão emocional nunca vista por mim. Ele é um homem charmoso para conversar com uma mulher. Ele sabe tocar num ponto que ele... Eu não vou falar nomes, que eu acho que ele mas que ele estuda. E eu tenho certeza que eu fui estudada por ele. Talvez pelas minhas fotos, talvez pelas palavras que eu falei no início. E, claro, né, eu vou ser sincera com você, logo depois desse período, a gente começou a falar sobre coisas pessoais, né? Como é que você é? Você é casada? Você é solteira? Você tem filhos? E a mesma coisa eu fazia com ele. Como que é? Você depois casou de novo? Você tem alguma namorada? E ele me relatou que tinha uma noiva. E é que eu falo, essa noiva, uma advogada que trabalha no governo, uma advogada muito, muito especial, que tem um cargo muito elevado, uma delegada da Polícia Federal, né, também, que tem um cargo e foi uma das delegadas mais famosas aí no Brasil, foi ou é, e também a própria Monique. Não quero aqui fazer nenhuma apologia ao caso de Monique. Não quero falar disso, mas foram mulheres que ele selecionou pela cultura, pela beleza, não me considero, mas foi o que ele disse, né? Pela beleza, pelo o conhecimento público, pela vida, pelo que elas fazem, e elas também acreditaram nele. Não fui só eu que caí, como essas mulheres falam, num papinho de um conquistador barato. Não foi. Então, eu quero dizer para essas mulheres que vão ver essa entrevista, que não me julguem da forma que elas julgam pessoas, mulheres que estão num momento difícil. Você não sabe o que essas mulheres passam, né? Você não sabe que momento que eu estava da minha vida, que eu pude cair, como elas falam, nesse papo. Mas aconteceu. A senhora dizia que em setembro mudou o modus operandi dele? Ficou mais agressivo nesse sentido. Mais delicado, eu quero dizer assim, no sentido de elogios, de pedir ajuda emocional. Não se falava em dinheiro nessa época, e assim ficou até janeiro. Então, eu me senti, claro, importante. Eu achei, poxa, um homem que não me conhece apenas pelo meu currículo, quer me dar posições na vida dele que
que eu vou, talvez, de uma certa forma, até me ajudar, né, emocionalmente. Desculpe, porque eu vou tratar de um assunto muito, muito terrível, o assassinato de uma criança, né? Então, a partir daí, ele começou a me colocar em posições, desculpe, em posições de comando, assim dizer, né? Ele me colocou em contato com a Lucilene Isabel, que é a organizadora e é a responsável por um grupo chamado NAVE. Esse grupo tinha, na época, mais de 200 mulheres vítimas de violência, né? Mulheres que sofreram abusos como a morte dos filhos, né? Terem que ir para júri popular, terem que caçar, o modo de dizer é esse, os assassinos dos seus filhos. Então, essa moça, a Lucilene, ela foi colocada em contato comigo, e para ela, ele disse, olha, eu vou te apresentar a pastora Miriam, assim que me chamavam no início, ela vai comandar esse grupo, não o grupo da Lucilene, mas o grupo de manifestações. Ele queria que houvessem manifestações na frente do fórum em favor, né, da causa dele, da luta dele. E eu era completamente fechada com ele, Israel. Eu acreditava piamente na dor, no sofrimento. Não vou dizer que não teve dor, né? Me entenda. Eu sei que teve, porque foi um pai que perdeu um filho. Mas depois, quando eu descobri o propósito de tudo, mas nessa época, eu me juntei, sim, aceitei o convite da Lucilene, entrei no grupo e, junto com ela, passamos a liderar esses grupos para as manifestações no Rio de Janeiro. Então, a senhora chegou a vir ao Brasil para participar presencialmente de alguns desses eventos? Tudo através daqui e de uma forma bem ativa, bem presente. As pessoas até achavam que eu estava lá, porque era toda a organização. Você imagina uma movimentação de 40, 50 mulheres, né, vindo de outro estado, que é São Paulo, para uma manifestação popular, né, pacífica, na frente de um fórum, onde já estavam começando as instruções, né, do processo, e eu estava muito presente. E você pode até ligar para a Lucilene, ela vai te falar, não só na organização, mas bastava ela ligar e falava, pastora, precisa de um ônibus com 45 pessoas. Na mesma hora, no dia seguinte, precisa pagar tanto. Ela recebia o Pix, aquele valor. Pastora, precisa de 100 camisetas com o rosto do Leniel e do Henry, e isso aí é urgente. Nós vamos doar para as mães que forem e vamos vender as outras. Então, Israel, eu fiz tudo nessa parte inicial de atendimento a essas manifestações em favor do Leniel. Esses valores que a senhora enviava era do seu próprio bolso? Era do seu mesmo que a senhora mandava? Era meu mesmo. Então, eu nunca peguei um empréstimo, nunca usei muito meus cartões, mas foram valores que, para mim, naquele momento, eu estava fazendo com o coração muito puro, muito aberto, porque eu queria que houvesse uma resposta positiva desse caso, né? Que as pessoas entendessem que havia um pai sofrendo, que havia uma criança que foi brutalmente... Entrei na causa 100%, eu falo até que foi 1000%, porque eu não medi esforços, e a Lucilene está aí para provar isso. E nós fizemos várias manifestações. E foi exatamente nesse período, né, inicial que escalou o relacionamento mais íntimo, mais próximo com ele, né? E foi uma coisa, nessa época, mútua, porque tanto ele falava como eu falava, e aí foi crescendo um sentimento diferente, né? Eu me sentia importante, claro, né? E
Mas nessa época, você sabe como as pessoas são, às vezes ficam meio cegas? Nessa época, eu ainda não sei exatamente o que foi falado, mas nessa época, a própria Lucilene, que se tornou amiga, porque eu me sentia muito sozinha, não tinha com quem conversar, ela própria começou a querer me abrir os olhos, sabe? Miriam, faça isso só pela causa. E eu perguntava, mas Luciana, o que você está falando? Aí ela falava, não, só ouve, eu sou uma mulher já vivida, eu lido com ONG, com pessoas há muitos anos, há 13 anos, e realmente ela faz um trabalho muito bom. Então, cuidado. E eu falava, mas por quê? O Lenel falou alguma coisa? Você ouviu alguma coisa? E aí, depois de um bom tempo, ela começou a me dizer que as pessoas estavam comentando. Ué, mas que pastora é essa lá dos Estados Unidos que, de repente, o Lenel colocou ela à frente de tudo? E havia uma confiança dele para mim, e isso me elogiava, me lisonjeava, Isael, porque ele fez uma lista de pessoas importantes, delegados, promotores, toda a mídia do Rio de Janeiro e fora do Brasil. Eu tinha contato de pessoas famosas aí como apresentadores, né? J. Júnior, Paola Oliveira, sabe assim, Paola... esqueci o sobrenome dela. Esqueci, da Globo. Mas pessoas famosas, né? Jerusa, da promotora Jerusa, lá de Belo Horizonte. Então, eu tinha contato, e era eu que fazia esse contato, Leniel, e essas pessoas. Então, para mim, eu comecei, criou para mim uma nova atmosfera que eu não tinha aqui, né? Conhecer pessoas, conversar, as pessoas gostavam de mim, me atendiam no primeiro toque, né? Então, era uma coisa assim, Paola Serra. Inclusive, ela foi uma pessoa que depois, lá no processo já de desligamento dele, eu precisei interferir, né? No comportamento dele, que ela se sentiu muito ofendida. Então, eu me sentia importante, não vou te negar isso. Sentia, poxa, eu vou ligar agora para o promotor tal, vou ligar agora para o apresentador da Record, do Rio, o mais famoso. Então, as pessoas me tratavam também com muito respeito. E isso, Isael, foi crescendo, virando um momento bem grande que passou para o lado pessoal. Eu ainda estava muito cega, mas pessoas, mulheres, que ele queria afastar da vida dele, como uma que tem até vídeos falando que ela foi na porta do fórum, tentar agredi-lo e falar coisas, e ele me dá o contato e falar, afasta ela de mim, pelo amor de Deus. Então, eu passei a fazer coisas que, na minha consciência natural, na minha índole, eu não teria feito. Porque eu fiquei numa posição de porta-voz de uma pessoa que falava mal de outras e que eu era a pessoa que queria afastar aquelas pessoas. Então foi muito triste, foi muito ruim para mim. Pastora, essa época a senhora estava casada? Ou a senhora é casada? Não perguntei isso aí. Então, não teve nada que me desabonasse, entendeu? Então, eu comecei a ser vista aí no Brasil como, o que ela é do Leniel? Dentro da nossa roda de pessoas, né? E depois chegou, que hoje é o maior amigo e protetor meu, que é o Dr. Cleiton Sá, que também, não aguentando, veio, me falou, Miriam, cuidado, as pessoas conversam. E eu vi sinceridade nele, tanto que hoje ele posso dizer que ele é a pessoa que eu mais confio. Né?
que me levou para o processo, que fez tudo por mim, que intercedeu junto ao Leniel quando soube de coisas que ele falava. Então, Israel, eu tive pessoas boas do meu lado, mas tive muito mais pessoas que me condenaram. Né? Tive muito mais pessoas. E as pessoas não entendiam, porque elas não ouviam as minhas conversas. Os prints estão aí, né? Praticamente, acho que 70%, a Fernanda do Expose já colocou a público. Mas os outros 30%, que eram, né, ligações diretas, videochamadas, eu tenho inúmeras fotos dele, coisas banais que você eu não faria com você, um amigo, mas mostrando, perguntando como que deve vestir, fotos, olha, já estou sim, já estou saindo, já estou entrando, estou no elevador. Então, essas conversas pessoais, íntimas, elas não foram para o papel. E hoje eu sei que havia um plano nisso, tudo. Porque o Leniel, como eu te disse, ele tem uma narrativa persuasiva muito grande. E ele tem uma agenda. Ele jamais vai se relacionar com uma pessoa sem que ele tenha uma agenda. Assim foi na época da campanha dele. Ele se envolveu, você começou o programa dizendo que ele teve um voto bem considerável entre as igrejas e os pastores, porque foi aonde ele quis estar para ele aparecer. E ele apareceu. Ele foi para púlpitos. Quando ele já não estava bem na igreja dele, quando ele talvez estivesse até já desligado, já falando mal do pastor Ricardo, e ele foi para esses lugares, e com a ajuda até do pastor Marcos Lima. Por quê? Porque ele sabia que o crente, né, as igrejas evangélicas, elas são emotivas. Você sabe disso, como cristão. Vai uma pessoa e chora e fala da sua vida, ele é acolhido. E ele foi acolhido, por isso ele ganhou. Eu creio que sem as igrejas ele não teria ganho, mas ele foi com a agenda dele. Vou prometer, vou fazer, vou acontecer, e depois eu faço como eu faço com todo mundo. Eu descarto. E foi o que aconteceu. Muitos pastores saíram chorando, muitos pastores saíram machucados, inclusive, né, o próprio pastor Marcos, que hoje tem um relacionamento muito bom com o meu advogado, porque ele conheceu o Leniel. Quem convive com o Leniel, Israel, conhece o Leniel. Não tem como. 2 dias, eu não tive essa oportunidade, porque eu não estava perto, né, fisicamente. Mas quem conhece ele. E quando é que vocês decidem que ele definitivamente iria para os Estados Unidos para ele conhecer pessoalmente? Aí chegou um ponto do relacionamento que eu acho que eu já estava meio assim, já segurando um pouco, né, a parte financeira. E aí, novamente eu falo para você, é uma persuasão, uma manipulação emotiva muito grande. Então ele falou assim, ligou do nada e falou assim, vou fazer uma surpresa para você. Eu, que bom, né? Que mulher que não gosta de surpresas, né? É boa? É uma surpresa maravilhosa. Estou indo para os Estados Unidos te conhecer. Eu, claro, qual seria a reação de uma mulher que achava que estava emocionalmente envolvida na vida de uma pessoa? Nessa altura, a senhora pode dizer que estaria apaixonada por ele, naquela época, nesse momento? Posso. Infelizmente, eu não posso negar isso. Eu estaria muito envolvida, muito... Como talvez aquela fase, né, que você chama de namorada, né? Porque devido a todos os elogios, a todo o carinho, e ainda mais, Israel, eu acho que o maior sentimento que um homem pode demonstrar para uma mulher é atenção. Não é falar que ama, não é falar que sente saudades,
mas a atenção. E eu recebia essa atenção. Como eu te falei, onde estava, mandava localização, prints de localização. Eu tenho N fotos dentro da igreja, ele dentro da igreja. Olha aqui essa palavra do visor, né, do telão da igreja, de lugares que ele estava até com outras mulheres, mas claro, a foto saía só ele, né? Então eu me sentia uma pessoa bem... Não, ele tem uma atenção por mim, ele tem um carinho, ele faz questão de me dizer onde está. E isso foram muitas fotos, muitos telefonemas, em meio de baladas, em meio de shows, sabe, videochamada, ele se arrumando para receber homenagens. Então eu realmente me sentia importante. Me sentia amada, me sentia valorizada, me sentia que havia uma atenção especial pela minha pessoa. E muitas vezes eu vou tocar no assunto da idade, que foi aonde eu mais também fui, eu fui também muito criticada. A senhora não se enxerga, olha a diferença de idade. Tratavam ele como ele fosse um menininho, mas não, é um homem de 50 anos. Né? Naquela época tinha 40 e tantos, mas pelo amor de Deus, né? Então, eu via que as pessoas falavam, e nós conversamos inúmeras vezes sobre isso. E quando sempre eu puxava o assunto, né? Porque ele jamais, eu tenho que ser sincera, jamais me insultou nessa área, disse uma palavra que me magoasse. Não me disse, pelo contrário. Se você vê as meninas daqui, aí vinha aquela fala negativa das mulheres que, se você vê fulana, se você vê ciclana, inclusive da própria Paula Mari, né, que eu tinha muito ciúmes, né, porque estava com ele em tudo quanto é lugar. Então ele falava, você precisa ver, porque você só vê de foto e com filtros. Então não faça isso. E geralmente ele me pegava nos momentos que eu estava, né? Sem filtro. Porque numa videochamada você não está com filtro, né? Então, e ele decide fazer essa surpresa nos Estados Unidos. Decide me fazer essa surpresa e me introduz nesse mesmo dia. Quando ele acaba de falar isso, ele fala assim, olha aqui quem está do meu lado. Não havia um cuidado de falar comigo se tivesse alguém por perto. Entendeu? Não havia. E depois eu vou te explicar por quê. Tanto que na hora ele ligou o celular e falou, olha quem está aqui comigo. Esse é o meu pastor. E eu, né, eu falei, olha, pastor, muito prazer e tal. Fui, né, me senti, falei, nossa, o Leniel fala muito bem do senhor. Eu estou lisonjeada pelo senhor querer me conhecer. Ele disse, olha aqui quem quer te conhecer. E foi quando ele virou a câmera. E era eu não sei como é que é o nome que dá na Manancial, que é facilitador. Uhum. É o que é o responsável pelas células. Certo, facilitador. Então, ele realmente tinha muito carinho. E acho que, não sei se são amigos até hoje, mas ele tinha muito carinho por ele, né, que é o pastor Adriano. Tanto que ele falava, Miriam, eu não sou pastor oficialmente, mas eu falei, eu já te considero pelas ministrações, pelas coisas que o Leniel fala que você ministra para ele, você é um pastor, sim. Você pode não ter o título. E ali nós começamos e ele falou, olha, o Leniel está indo conosco, nós íamos para os Estados Unidos e o Leniel quis ir junto, porque aí nos falou de você. E depois ele veio com a conversa que eu aqui procurei essas pessoas, eu aqui me introduzi. Eles criaram um grupo, né, das pessoas que iriam, que seriam 8 pessoas, incluindo eu e o Leniel. Então seriam 3 casais. Eu até disse, olha, nós vamos com um casal? Era uma coisa assim muito nova para mim tudo, né? Aí ele falou assim, não, nós vamos, mas não vamos, porque nós não podemos ficar no mesmo quarto. Eu falei, mas as pessoas não sabem? Aí ele falou, não, mas a igreja não permite, porque essas
3 casais, eles são casados, né? E nós não somos. Então, nós não somos casal para a igreja e a igreja não permite. E para a igreja, eu estou no ano sabático. Aí eu falei, nossa, então, né, para mim, aquilo ali já foi o bastante para eu tirar qualquer esperança, certo? Eu sei o que é estar no ano sabático. Então, depois, se você quiser, você explica para as pessoas, mas é muito grande. Então, eu entrei no grupo, a gente tem esse grupo até hoje, né? Entrei e começamos a organizar a viagem. E eles, claro, porque eu estava aqui, pediram para eu organizar casa, carros, passeios, a parte de compras. E o Leniel me falou, Miriam, só tem uma coisa, eu não tenho dinheiro para ir. Caramba! Israel, isso ele falou para mim sozinho, né? Israel, sim, aí você me disse, claro que eu errei, né? Mas uma mulher que vê a possibilidade de conhecer aquele homem galanteador, aquele homem que, né, que para ela estava dentro de um relacionamento, é claro que eu falei, não tem problema, mas você não pode falar isso no grupo. Vamos fazer como se, quando você der as partes, você me cobra da mesma forma. Esse foi o acordo. Então, mas depois eu sei que as pessoas souberam que esse acordo era só entre eu e ele, né? Sim. Ele realmente não pagou nada. Foi tudo financiado. Não como as pessoas falam do grupo todo, só a parte dele. Então, era dividido por 8, eu pagava 2 partes. Certo? Sim. Sim. Então, o que aconteceu? Eles se organizaram e eu comprei a passagem de vinda. Aliás, compramos primeiro a passagem de ida, porque a passagem de vinda estava muito caro. E os outros todos compraram e falaram assim, olha, vamos comprar de ida, depois a gente compra a de vinda, depois a gente compra de ida. Então, tanto que você vê que no Recibos, que a Fernanda apresentou, a passagem de e volta para o Brasil, ela está mais cedo comprada, né, a data, do que a passagem de vinda para os Estados Unidos, por causa dessa razão. E aí nós fomos, né, eles vieram no dia 1º de julho, e nesse dia, eu acho que Deus falou assim, eu não vou deixar ela nessa situação, não. Eu vou começar a abrir os olhos dessa mulher. E realmente chegou naquela ilusão, naquela coisa toda, né? Eu acreditando que estava numa relação, eu acreditando e fazendo tudo para poder não manchar, né, a imagem dele como cristão que obedece às regras da igreja. Então, tudo que nós tínhamos que fazer, nós fazíamos sozinhos. Do nada, assim, me leva ali no Walmart, ou me leva ali para comprar isso, e a gente saía, entendeu? Então, toda a intimidade, tudo que os casais não viram, que eu creio que não viram, não sei, né? Nunca perguntei, era feito só eu e ele. Mas e a narrativa dele que estava no ano sabático? Não valeu? Não, era tudo é que eu te falei, Israel, era tudo muito fake, tudo muito mentiroso, né? E eu vi nesses 18 dias que eu fiquei, que havia, não só comigo, era uma mentira atrás da outra para todas as pessoas, em todos os níveis. Era impressionante. Nesses 18 dias, eu não vi, a não ser num vídeo que eu fiz, proposto por mim, porque nós estávamos em acordo com a Netflix, e eu fazia parte do contrato da Netflix para fazer um documentário, e eu disse, Leniel, precisa de um vídeo em que você fale, explique para o povo brasileiro que você veio para cá, foi o que ele falou quando deixou o país, né, para algumas repórteres, que ele estaria vindo para satisfazer um desejo do filho dele,
que o filho dele queria estar nos Estados Unidos quando fizesse 5 anos, e ele tinha completado 5 anos naquele ano, então que ele estava vindo em homenagem ao filho. Então eu falei, nós precisamos de um vídeo seu onde você fale sobre isso, né? Porque como é que vai ter um documentário você dizendo que vem para homenagear o seu filho se você não fala nada a respeito? Porque Israel, em 18 dias, eu nunca vi ele tocar no filho, no nome do filho. Sério? Não vi ele chorar nenhuma vez. Nem quando chegou nos Estados Unidos? Quando chegou não se emocionou, não? Não, chegou como um turista. Vamos passear, vamos comprar, vamos fazer, vamos acontecer. E nem o grupo, ninguém do grupo tocava no nome do Henry. Aquilo me incomodava, que eu falava para ele, eu falei, mas que engraçado, seus amigos não falam do seu filho, você não fala. Não, Miriam, você quer que eu fique triste aqui? Quer dizer, veio a acusação de que, então você quer me ver triste? Em vez de querer me ver alegre, feliz, porque eu estou aqui, estou com você, estou com os meus amigos, e eu engoli aquilo, mas eu falava, meu Deus, e aí tem um vídeo que eu faço, e eu falo, Leniel, eu começo o vídeo, falando, Leniel, como que você se sente estando aqui, né, para homenagear o seu filho? E você vê que ele muito incômodo, ele começa a falar, entendeu? Num dos vídeos, inclusive até passando o bronzeador, sabe assim? Você vê que ele não estava à vontade para falar. Porque ele sabia que era uma mentira. Ele sabia que não era uma verdade dele estar ali pelo filho. Ele sabia que ele nunca tocou no nome do filho. Então, ele é essa pessoa que eu denunciei e que fui brutalmente atacada. Né? Um homem... Mas a senhora fala também sobre agressão física. Em que contexto essa agressão física aconteceu? Inclusive, eu quero te dizer que depois você pode procurar o meu advogado, que na hora que eu fiz essa denúncia, não tinha ninguém que pudesse me provar. Mas hoje nós temos algumas pessoas que estavam lá naquela época, que depois viram muitos vídeos do Dr. Janderson e mandaram mensagens. Olha, sabe quando aquela pastora falou que foi agredida? Eu vi. Foi? Eu estava lá. Eu achei até, uma até bem grossa, eu achei até que era a mãe dele, que ele estava batendo na mãe. Mas nós temos, hoje, né, naquela época, eu não tinha. Porque se tivesse, eu teria dado, né, eu teria mostrado isso. Mas não tinha. Mas o que aconteceu foi o seguinte, isso já bem longe, né, quase faltando dias para ele vir embora. Fui atacada brutalmente pela delegada, né, que me disse, porque ele não assumia o noivado que ele tinha com ela, né? E aí eles começaram a me falar, olha, Miriam, inclusive quem me abriu os olhos, quem eu não consegui mais não enxergar, foi o Armando Sena, que era o amigo dele de 30 e tantos anos, e que morava na casa dele, que era tido como guarda-costa dele, e a Gleiba, que era assessora dele, né, na ONG. Então, eles conheciam toda a nossa trajetória, toda. Sim. Inclusive, eles participavam, é que eu falei, nem para todo mundo ele não falava, ele não se expunha comigo, pelo contrário. Perto deles, era um casal apaixonado fazendo declarações de amor, né? Então, nesse dia que foi, eu sugeri que a gente fosse ver os fogos, né? Porque no final de cada noite tem os fogos. E nesse dia era do castelo da Cinderela. E aí nós nos afastamos, como sempre, né? Toda oportunidade que a gente tinha, a gente se afastava do grupo. E eu vi que eles já ficavam, nessa época eles já estavam bem nervosos com isso, bem chateados, o pastor principalmente. Eu já via que ele não estava mais relacionando com a gente da mesma forma.
né? Porque eu acho que ele não entendia essas fugidas, entendeu? Então nós fomos e deitamos assim no chão, né, em frente ao castelo, e começaram os fogos. Como ele é viciado em telefone, eu nunca fui assim ficar olhando o que ele estava olhando no telefone. Para mim não fazia muito sentido. Mas Israel, ele pegou nesse dia, ele estava quase que fazendo questão de afastar o telefone de mim, assim, da minha visão, né, do meu campo de visão. E aí, mas eu, né, mulher, né, o que aconteceu? Eu vi, né, no meu campo esquerdo de visão, que ele estava na minha esquerda, eu vi um cabelo grande, sabe assim, quando parece um cabelo, depois parece um rosto, e aí eu não aguentei, né, aí eu puxei o telefone, vi a pessoa, e aí eu fui um pouco indelicada, né, falei uns nomes bobos lá, e ele ficou muito bravo, puxou o telefone foi pro chão, a pessoa lá também xingou de lá, xingou de cá, né? Foi uma situação bem constrangedora, bem chata, bem doída. E aí acabou os fogos, ele, para me levantar, me puxou assim bem brusco, vamos embora, você fica calada, isso que você fez não existe. Eu falei, né, eu fiz? Eu estava com algum telefone, com algum homem aqui falando, conversando com algum homem, chamada de vídeo do seu lado? Não, quem estava era você. E aí foi aquela discussão que eu só posso dizer que não foi muito agradável, não foi baixa, não foi educada, né? E a gente tinha que andar pelo menos para te dar uma distância. Você mora no Rio, né? Alagoas, moro em Alagoas. Pois é. Então você imagina do forte ali de Copacabana até o Meridian. Essa era a distância que nós tínhamos que andar para pegar o carro para ir embora. Aonde todos estariam lá. Porque depois a gente se comunicou, já que vocês não estão aqui, vão direto para o estacionamento, né? Esse foi o combinado. Então nós andamos muito. E durante esse período todo, eram puxões, eram gritos, eram insultos. Para mim, parecia assim 10 quilômetros. Porque eu nunca vivi uma situação dessa. E quando eu ouvia uma situação dessa, eu interferia, porque eu nunca deixei ninguém maltratar ninguém na minha frente, mas as pessoas passavam e... sei lá, eu acho, e eu até falava com ele, Leniel, as pessoas estão te reconhecendo, porque as pessoas batiam fotos dele andando assim, sabe quando a pessoa de repente pega um telefone, e várias vezes ele foi reconhecido nas lojas que nós fomos, nos shoppings, nos restaurantes, porque a gente estava numa área muito grande de brasileiros, né, de uma comunidade brasileira muito grande, então ele era muito reconhecido. Por isso eu digo a você que como que esse caso do filho dele foi uma comoção quase que eu acho que mundial, né? Então, porque eu vi isso aqui nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Nós fomos por esse caminho, eram 11 e tanta da noite, muito envergonhada, né? Eu me sentia ali como se fosse um lixo, né? Porque ele não parava. Você não tem noção de vê-lo com raiva. Eu não sei se você conhece pessoalmente, mas é uma transformação brutal. A pessoa se transforma de uma forma que não tem explicação. E aí o que aconteceu? Ele foi até que nós chegamos para ir para esse... Nesse período, você tem que entrar num trenzinho, que são os 2 últimos pedaços do posto, talvez 3 para o posto 1, né? Que você vai de trem, porque tem uma mata no meio, então você tem que ir de trem para você chegar no seu carro. E nós entramos nesse trenzinho. E nesse trenzinho, eu sentei, queria sentar do lado dele, fui sentar, ele
me puxou, assim, por aqui, tipo, pelo ombro, assim, porque eu estava do lado dele, então ele fez assim, e me puxou, eu tive a impressão que eu voei, eu não posso dizer o que aconteceu, mas do lado dele, eu passei para frente dele. Alguém viu? Alguém estava nesse momento e viu? Então, tinha pelo menos umas, que eu contei assim, sem muito olhar, umas 10 pessoas dentro desse trenzinho. E dessas mensagens, a pessoa disse que estava no trem. Por isso eu sei que é verdade. Porque se uma pessoa não sabia que a gente ia para um trem, como é que a pessoa, né, vai dizer isso? Então, ali foi quando... porque ele me pegou por essa parte aqui, né, assim, puxando, e geralmente lá aqui na Flórida a gente anda com camiseta de alcinha, né, é muito quente, e foi assim, né, e me deu tipo, e eu falei na hora com ele, eu falei, Lenel, eu fico roxa fácil, amanhã eu tô roxa aqui. A senhora não pensou depois em fazer alguma denúncia, procurar alguma delegacia? Pensei, depois eu te explico por que eu não fiz. Então, foi mais, eu posso falar agora, foi medo, foi vergonha, foi essa história que as pessoas contam, história, né? Eu tive medo, não quis denunciar. Isso é verdade, Israel. As pessoas sentem assim mesmo. Principalmente nesse país que eu sou conhecida, né? Então, a minha família, meus filhos estão aqui. Então, eu não queria que meus filhos soubessem disso, porque para eles, a minha mãe foi para a Flórida encontrar com os amigos, né? Sem detalhes, sem muita explicação, e que ela seja feliz, e que ela vá, que ela se divirta, certo? Mas alguém da sua família sabia desse relacionamento específico? Não. Até depois da denúncia, não. Ninguém sabia. Então, e isso é que mais magoou eles, né? Porque foi uma coisa feita para mim, por mim, sozinha, com ele, e ninguém participou. Talvez eu tivesse tido um outro tipo de comportamento, outro tipo de ajuda, né? E aí, por isso eu digo para você, ele me tentou afastar de todo mundo. Israel, você, estando num relacionamento com a pessoa, você quer saber como é que essa pessoa vive, né? Mas ele nunca teve interesse. E eu também não falava, entendeu? Não falava. Então eu tive uma relação diária, mas as pessoas notavam, né? Notavam que eu sempre, para conversar, eu tinha que sair de perto, se tinha uma reunião de família, se estava dentro da piscina, eu saía. Então, isso eles notaram. Alguma coisa, o que é? Eu falava, nada. Eu até, né, fiz uma coisa feia. Então, o que aconteceu foi isso. Quando chegou em casa, eu falei com ele, amanhã eu vou estar com esse roxo. Você esconde. E no dia seguinte eu fui para um parque a 40 graus de calor com casaco. Ninguém do próprio grupo desconfiou dessa situação? A menina falou, você tá doida, Miriam? Você tá maluca? Eu falei, não sei, acho que eu tô ficando gripada, acho que eu não tô legal. Mas primeiro já era a situação com ele, que já tinha sabe assim, aquele príncipe, já não existia, né? Eu já estava vendo algumas coisas, essas coisas que aconteceu para mim foi muito brutal. E eles... aí foi que eu percebi que eles também já estavam percebendo muitas coisas e não falavam. E eu queria até que tivesse falado, porque a gente estava com um pastor, né? Eu queria que tivesse falado. E havia muito envolvimento, Israel, muito envolvimento, porque lá no início, uma das coisas que mais me aproximou dele foi ele falar da ONG, o desejo de criar uma ONG, né, para poder homenagear o filho. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu dei, né, que
ele fazia questão, quero frisar que mais uma vez, em toda live eu faço isso, tudo que ele me pedia, seja um valor menor ou um valor maior, ele dizia, Miriam, eu vou te pagar isso tudo de volta, centavo por centavo, era a frase dele. Então, na minha cabeça, além de cuidar de uma causa importante, uma causa boa, eu estava investindo em alguma coisa que eu não teria prejuízo financeiro, principalmente, né? Uhum. Eu acreditei realmente na relação, na ONG, e posso te dizer que tudo, desde do aluguel, à pintura, ao carpete, aos móveis, aos documentos, ao contador, à festa de inauguração, tudo fui eu que financiei. Porque eu queria dar a ele aquela alegria, né? E para você ficar mais pasmo, havia uma promessa de eu estar lá, né? Não, você vai estar aqui, você vai estar na inauguração, né? Só que, faltando uma semana para a inauguração, eu disse, vou comprar minha passagem. Não venha não, porque nós temos os planos, eu estou indo para ir logo depois, e nós temos que guardar porque aí nessa altura nós já tínhamos uma loja de bikes, né? Já tinha uma sociedade de bikes, nós temos que guardar dinheiro, você sabe que no início que eu for para ir, eu vou ter que depender de você, até a gente começar a vender as bikes, e esse dinheiro da passagem, aluga a loja logo da bike. Aluga logo, porque eu vou logo. Então, houve uma armação muito grande, só que depois eu vim saber que ele já estava morando com a delegada. Entendi. Claro que eu não poderia ir, né? Então, eu faço o seguinte, nós vamos para um hotel, que você precisa conhecer o nível dos hotéis daqui. Então, ele ia deixar ela lá no apartamento e ia para o hotel, né? Então, nessa época, a delegada sabia da senhora? Sabia do seu envolvimento com ele e que a senhora patrocinava tudo isso? Nessa época, eu creio que ela não sabia. Ela desconfiava, foi o que ela me disse. Porque ele saía, talvez, se moravam juntos, como que ele me fazia ligações às 2 horas da manhã? É. Então, ela via algumas coisas, mas ela conheceu o Leniel. Muitas mulheres, não fui só eu, ela e mais 2 ou 3, não, Isael. Eram muitas. Ele é um galanteador doentio. Para fechar a questão da viagem lá, aí depois de toda essa situação, vocês voltaram a se ver nos dias seguintes e ele volta para o Brasil. Nesse ínterim, entre essa agressão e ele retornar ao Brasil, vocês continuaram tendo normal. Continuaram com as saidinhas, namorando? Normal. Até que foi o dia que ele viajou, nós levamos primeiro, tanto que foi umas coincidências assim, engraçadas, porque eles foram embora primeiro, foram um casal, depois o outro casal, depois o outro casal, ele foi o último a embarcar com o pastor, e eu levei eles para o aeroporto, né? E lá foi a despedida. Foi a última vez que eu vi o Leniel, foi dia 17 de julho de 2022. Pessoalmente, né? Mas a mesma coisa, muito gentil, muito solícito, só que quando chegou no Brasil, porque aqui, né, ele tinha me feito falar que eu daria para ele voltar com uma quantia de $10 mil. E dias antes de ir embora, ele também não mudou o comportamento dele, mas eu disse a ele que eu não daria esses $10 mil. Porque eu já tinha visto coisas, né? O Armando já tinha me ligado lá para os Estados Unidos. Já tinha falado muitas coisas. E falou, Miriam, resolve esse seu problema aí. Não deixa voltar para cá. Não dê mais um tostão. Então, eu agradeço muito a ele por ter sido sincero comigo. Eu até briguei e falei, mas você já sabia desde quando isso? Desde que vocês começaram. Mas, Miriam, eu morava na casa dele. Eu era um amigo dele de 35 anos. Eu era o confidente dele. Você era uma mulher dos Estados Unidos que ele estava cantando. Quem que você acha que eu ia ficar do lado?
E aí ele voltou. Quando chegou lá, foi quando eu descobri, né, que estava muito esquisito, e ele dando algumas desculpas, já não era tão atencioso, não me dizia onde estava. Mas aí, por sua vez, o Armando me dizia. Ele falou que estava onde? Está tirando sangue. Aqui o sangue que ele está tirando, uma boate. Ele está onde? Na igreja? Olha aqui, a igreja que ele está. Porque aí ele já não era mais aquele. Ele não precisava mais esconder. Ele já tinha ganho tudo que ele queria. Uhum. Israel, ele saiu daqui com... Não me lembro, mas... uma mala, inclusive, foi minha. Eu tirei as minhas roupas, botei numa mala menor. Dei a minha mala, que era uma mala imensa. Uma mala enorme, mais 3 ou 4 mochilas. Com, assim, por baixo, umas 30 camisetas, muitas calças, perfumes do mais alto nível, que eu tenho a foto desses perfumes. Tudo presente. Tudo. Ele não gastou um tostão. Aliás, para não dizer assim, ele não gastou um tostão, foi que ele tentou, coitado, mostrar um extrato que ele esqueceu de riscar algumas coisas. O extrato começava em maio, ele não estava aqui em maio, com uma dívida de 36 mil. Sim. E aí eu não sei como é que ele conseguiu, ele veio com um saldo de 6 mil reais, e aí ele começou a gastar esse dinheiro aí em coisas que eu não via. Por exemplo, se eu estava numa loja com ele e uma amiga lá, né, amiga que estava conosco, ele aproveitava e comprava alguma coisa para alguém, entendeu? Que eu não via. Então ele gastou um dinheirinho lá, mas por coisas dele, pessoais dele, que ele quis esconder. E aí ele disse que até me sustentou, né? Até me sustentou. Então, ele fala, na entrevista comigo aqui, ele falou que tudo que foi gasto, parece que foi no cartão, enfim. A senhora sabe quanto que foi gasto seu só com ele aí? Sei, exatamente. Naquela época, só de roupas, perfumes, foram 18 mil dólares. Incluindo passagem e estadia? Não. Passagem, estadia, aí já foi... Mas 18 mil dólares em 18 dias? Praticamente 1.000 dólares por dia em compras. Nós íamos para os outlets... vinha com 10, 15 sacolas. Era muita coisa que ele comprou. Ele comprou desde cueca, meia, até terno, roupa de grife. Comprou tudo. Ele fez um choval de magnata. Que eu não tinha noção, mas depois eu vim saber pelo Armando que eram coisas que aqui custavam barato, né? Mas aí custava 2, 3 mil reais. Uhum. Tá, mas depois de tudo isso, o seu relacionamento com ele continua via telefone? Ele é daqui do Brasil? Continuou. Até quando foi que eu descobri tudo, né? Que ela estava morando na casa dele e ela descobriu de mim. E aí ela me procurou nas redes sociais e começou a me ofender. Que eu creio que foi tudo ditado por ele, porque ela não tinha condição de saber coisas que era conversada entre eu e ele. Uhum. Né? Então, ela começou a me ofender, e aí eu recebi praticamente um intimato, né, do Armando. Miriam, esse carro que você está aqui, ele só sai com mulheres, sai com ela, viaja. Não é para loja, porque foi comprado... um carro ele? Foi comprado um carro como se fosse para loja, transportar as bikes, né? As Sim. motocicletas. Mas ele não usava para isso. Os meninos tinham que alugar esses, eu não sei como é que chama, uns trailerzinhos que você engata atrás do carro, para poder transportar as motos, e isso eu fui saber depois que ele voltou. Então ele falou, você deu um carro que não é usado, é dele, particular, fica na garagem dele. E a delegada falou isso mesmo, né, zombando de mim. O seu carro, a gente faz passeios incríveis,
Obrigada, porque você nos proporciona muitos momentos felizes. Eu vi tudo isso, Israel. E aí, quando ele veio nessa época, eu resolvi tomar uma atitude. Mas, respondendo o que você falou, por que também eu não dei entrada logo, né, aí no Brasil mesmo, porque eu tive vários advogados que me procuraram, vários que falaram, vamos entrar, entra com ação, faz isso, pessoas que estavam dispostas a me ajudar, porque ele denegria as pessoas, como denegriu a doutora Sandra Regina, né, chamando de bandida, porque ela não fez o que ele queria, ela não fez o que ela queria no caso da Débora, né, que ele já estava ali aliciando Débora e Natasha, é outro problema lá no caso dele, que eu não veio o caso, mas pessoas que não fazem o que ele quer, Israel, você vira inimigo. Uhum. Assim como ele atacou a jornalista Fernanda, ele mandou o pastor me atacar nas redes sociais, ele faz com qualquer pessoa que entra no caminho dele. Então, hoje ele deve ter uma penca de pessoas que estão do lado dele, amanhã você escreve esses nomes, que você vai ver que ele vai atacar essas pessoas, porque ele não vai mais achar que eles são aproveitáveis, né? A gente descarta o que é aproveitado ou o que não é aproveitado. E no caso, pessoas para ele, elas são aproveitáveis ou não, né? Então, nessa época, em janeiro de 2024, eu fui orientada, né, para pegar o carro de volta. Eu tinha todos os documentos, eu tinha todas as conversas, e eu aí sim, né, através do meu amigo de São Paulo, nós entramos com uma ação de reapropriação, né, o nome que dá aí em português, do meu carro, e eu mandei buscar o carro na loja, que estava lá. Uma pessoa falou, pode mandar agora, porque está aqui na frente da loja. Aí eu mandei. Pessoas dele, pessoas que ele achava que eram amigas dele. E aí, essa pessoa falou, e na hora, né, esse meu amigo mandou um policial lá para pegar meu carro. Ele, me conhecendo, né, sabendo tudo que passou, tudo que ele fez, ele ligou o telefone, e lá todas as pessoas que estavam dentro da ONG, que era bem perto da ONG, a ONG era na porta e a loja era na outra, ouviram o que ele falou. Miriam, não faz isso, o que você está fazendo? Quem que está aí do seu lado te manipulando? Porque ele sabia que tinha me manipulado. Ele sabia que era fácil. Então, ele me convenceu de todas as formas que ele não deveria pegar o carro naquela hora, que ele mesmo ia fazer o documento, ele mesmo ia me entregar. E aí eu cedi, que deu muita raiva no policial, porque perdeu tempo, apesar de que ele ganhou dinheiro para isso, né? No advogado, que entrou com tudo. Eu aborreci algumas pessoas ali por voltar atrás. Mas eles não desistiram de mim, não. Não, você tem que pegar, você tem que pegar. E aí, depois, o meu amigo, Dr. Cleito, fez toda uma manobra e levou pessoas, né, 3 policiais, e disse, dessa vez, você não vai falar nada, você não vai atender a ligação dele. E não deu outra. Chegou lá no apartamento, bateu na porta, viemos buscar o carro da dona Miriam, ele desceu, fez aquele mesmo teatro, ligou para mim, que eu tenho as ligações aqui registradas mais de 5 vezes, me atende, você tem que falar comigo, eu não vou fazer nada enquanto você não me ligar, e eu não atendi. E aí eles pegaram o carro. Eles pegaram o carro. Levaram. Embora a delegada, ele chamou a delegada, porque achou que a delegada, sendo uma delegada federal, ela ia impedir, né? Mas ela conhece leis, ela sabe que não teria como. E aí foi assim, né? Foi... o carro, pelo menos, eu peguei, né? E aí, depois disso, foi que eu comecei
Israel, a tentar, né, ver como é que eu fazia. Porque aí eu achei absurdo. Eu falei, é muito dinheiro que eu perdi. Além da... No total, qual foi o tamanho do seu prejuízo com o Leniel Borel? Olha, naquela época o dólar estava bem caro, a base de 6. Lembra quando deu um pico de 6 e tanto? E foi uns 70 a 80 mil dólares. Muita grana. Uns 500 mil reais, mais ou menos, né? É, muita grana. E parte desse valor, ele promete devolver de alguma forma? Ele fala promete, que ele era uma coisa que me cativou, porque não tinha uma vez que ele pedia, que ele não falava, olha, Miriam, eu estou fazendo uma planilha, está indo para a planilha. E você pode ter certeza, essa sua ajuda, ela vai ser muito benéfica, porque às vezes eu quero juntar o inglês e o português, ela é muito benéfica e você está ajudando o meu filho. Então era uma lavagem cerebral em memória do menino, muito grande, né? E eu realmente queria ajudar. Sabe, para mim ainda há esse propósito. Eu não esqueci o menino, eu não esqueci, Israel, que esse menino precisa de justiça. Eu não esqueci isso, não. Embora ele disse que eu dei um chute, não dei. Eu não estou ligada com o coronel Jairo. Eu não estou ligada com uma gangue contra ele, a favor de Monique e Jairo. Eu não sou. E pelo contrário, eu não conheço esse senhor. E ainda digo mais, no tempo que eu conversava com ele, eu não vi ele provar uma vez que esse coronel Jairo ameaçou ele. Não vi isso. Era uma fala dele para que as pessoas tivessem pena, que ele andava no meio da rua com medo de morrer. E eu acreditei nisso também. Eu chegava a implorar pro Armando não sair de perto dele. As meninas, a Lucilene, fica aí na frente do fórum, não deixa ele ficar sozinho, porque eu acreditei nisso, né? E hoje eu vejo que era mais uma falácia, mais um teatro, sabe, dele. Então, o que aconteceu? Quando houve tudo isso, né, e eu falei, eu vou me posicionar, sim, eu vou fazer, eu quero meu dinheiro de volta. Eu voltei a buscar alguns advogados que tinham me procurado antes. Mas agora, o seu rompimento com ele acontece mais ou menos em janeiro de 24, não é isso? Foi depois do carro, né? Foi quando eu peguei o carro, aí eu comecei a ter notícias que ele estava me difamando, estava dizendo que eu era uma ingrata. Aliás, eu tenho esses prints, né? Ela é uma ingrata, eu fiz tudo por ela. Ela estava lá passando necessidades e as pessoas. Então, agora, por que essa denúncia só se torna pública mais ou menos entre outubro e novembro, ali no período das eleições? Isso foi uma coisa que marcou muito. Eu não sabia que estava tendo eleições e eu creio que não foi proposital da parte do Dr. G. Anderson. O que aconteceu foi o seguinte: de maio em diante, eu comecei a procurar. Só que depois eu vi que eu não queria um advogado, porque eu tinha certeza que ele ia comprar esse advogado, fosse quem fosse. Porque o doutor Medina, que era um homem que eu admirava demais e que me pediu para estar do lado dele no julgamento do Henry, que tinha o respeito de me pedir opiniões sobre ações, sobre requerimentos. Ele foi o primeiro a me atacar. A acreditar na fala do Leniel, que ele sabia, pior, da parte amorosa, ele sabia. Eu tenho uma conversa dele que ele diz: Miriam, dentre essas mulheres todas, o meu voto é seu. Então ele sabia o que existia, não só financeiro, mas romântico, amoroso com o Leniel. E ele aceitou fazer uma nota de repúdio contra mim, dizendo que eu era mentirosa. Então eu sabia que qualquer advogado, Israel, ele iria comprar. Então eu procurei uma instituição. Eu comecei a pesquisar e eu demorei um tempo para achar, né? Foi até que lá por meado de
antes de agosto, julho, agosto, eu vi um depoimento de uma moça que falava desse instituto, né, o Instituto do Dr. G. Anderson. E ela falou que ela não... que foi o instituto que mais a apoiou e tudo, e eu tive curiosidade e mandei para lá um e-mail. Olha, eu sou fulana de tal, aconteceu isso e isso comigo, eu quero dar mais detalhes, se alguém puder me atender. E aí o Dr. Jefferson, não foi o Dr. G. Anderson de início, me ligou na mesma hora. Foi uma coisa assim, que para mim foi um consolo muito grande, alguém me ouvir através do e-mail e já me ligar, e ele falou, olha Miriam, eu vou te dar todo o apoio, o nosso instituto não quer saber se ele é um homem famoso, não quer saber se você é uma mulher famosa ou se é uma pobre coitada, nós vamos te acolher. E eles me acolheram. Então, praticamente de julho até dia 24 de agosto foi o tempo que eles tiveram para preparar o processo. E eu só fiquei sabendo que ele veio com essa fala, né, de que era por causa da eleição. Eles não me passaram nada, o doutor Jean não me falou nada de eleição, o doutor Jefferson também não me falou nada, então eu não sabia, porque eu não tinha esse contato com o Brasil de ficar vendo, vai ter eleição de vereador, de presidente sim, porque é mundial, certo? Vem para cá, eu só voto para presidente aqui. A gente não vota para deputado. Você não sabia nem que ele era candidato a vereador? Não sabia. Pelo contrário, eu acreditava que ele não seria, porque ele muitas vezes bateu no peito, chamando pessoas de mentirosa, que ele ia se candidatar. Eu tenho os prints em que eu pergunto a ele, lá no começo, você tem pretensão política? Não, Miriam, não tenho. Então, é aquilo que eu te falei, eu acreditava no que ele falava. Então, quando saiu a denúncia e ele foi para a mídia dizer que era um ato político, né, que era uma represália que eu fiz de propósito, para mim foi surpresa. Na hora eu liguei para o doutor Gênesis e falei assim, como assim? Ele é vereador ou vai ser? Não, ele está se candidatando e está nos acusando. E ele diz que poderia ter tido mais votos, porque eu não acredito. Porque você vê as lives dele, não tem muita gente. Então, como que a pessoa vai ter... Eu até nem sabia qual era o número de votos que ele poderia ter, que ele deveria ter. E aí eu tinha passado com ele, e ele tinha falado muito mal da campanha da delegada. Então, eu achava realmente que não era uma pretensão para agora. Eu achava que até ele poderia ser, mas depois do julgamento do filho dele. Entendi. Mas não uma coisa que ele faria agora. Então a senhora processou ele, veio a público, teve toda aquela repercussão, deu entrevista na TV, em vários podcasts, e hoje, como é que está hoje essa situação? Quase, 6 meses depois. Em que pé anda esse processo? Esse processo, Isael, ocorre normalmente, embora... Por infelicidade, eu já falei isso com ela, por isso que eu não estou falando nada nas costas. Eu falei com a Fernanda, ela deu uma notícia que o processo tinha acabado. Não acabou. Eu expliquei para ela. O que acabou foi o processo de preventiva, porque foi um processo que entrou com vários adendos. E o primeiro dele foi uma preventiva que eu nem sabia que eles tinham colocado, né? Eu só quando eu li o processo, que eu não li todo, porque ele está em sigilo, e os advogados, doutor Jean, ele me protege demais contra a mídia, contra pessoas, contra palavras, e contra o processo mesmo, que tem lá o testemunho de uma pessoa que eu amava muito, e essa pessoa me traiu, né? Então, o que acontece é que eu tive que sair da igreja por causa disso. Então, muitas coisas me ferem ainda muito. E o doutor Jean é um leão para me proteger. Tanto que você sabe uma partezinha dele em relação a fazer lives e tudo, né? Ele me proibiu, porque eu não estava preparada. E você foi a primeira pessoa, depois desse tempo todo, que eu me senti confortável de vir aqui conversar com você. Então, nessa época, o que aconteceu foi isso, né? O processo deu entrada e
a parte, somente a parte da preventiva, o juiz e o promotor entraram num acordo e mandaram para outra instância, que é outro, que eu não sei te explicar qual que foi para a 32ª delegacia. Estava na 42, foi para que agora está caminhando, né? Mas não mais como preventiva, porque eles não acharam que havia um motivo real para eu temê-lo. Eu expliquei que eu teria, na minha defesa, eu expliquei que eu tinha medo, sim, dos ataques da mídia, das palavras dele ofensivas na televisão, porque ele tem a mídia. Também eu nunca entendi isso, Israel. Por que uma mídia inteira, e um repórter que me deu, que foi tão respeitoso e que me deu ligou para mim várias vezes, que foi o Gotino, não sei se você conhece, de São Paulo. Então ele quis saber a verdade, ele não quis fazer uma entrevista sensacionalista como os outros me ofereceram. Mas você tem que chorar, grandes repórteres, grandes jornais. Eu não quis, eu falei, não, eu não vou mentir, eu vou falar o que der, né? O que for feito, o que aconteceu. E o único foi o Gotino que falou, não, Miriam, você fale como quiser, da forma que você quiser, e eu vou colocar exatamente o que você falar. Eu tive esse respeito dele, sou muito grata a ele por isso. Então, o Gotino foi o único que foi respeitoso com a senhora nesse sentido. O único, que os outros queriam praticamente assim, ver a minha posição, mas eles estavam do lado do Leniel. Como teve uma, essa foi muito público, e eu espero que um dia ela vá voltar à televisão para desmentir o que ela falou, que o nome dela é Isabela Benito, do SBT, que a jornalista dela, muito respeitosa, também fez uma reportagem comigo, mas na hora que foi no ar, ela estava com uma delegada lá no estúdio, e elas começaram a me atacar. Não pode acreditar nessa mulher, porque o Leniel é o Leniel. Então aí, para mim, foi a gota d'água, né? Então, mas a senhora comentou comigo agora há pouco, inclusive em off, que muitos desses veículos também queriam mais focar na questão de ordem sexual, né? Como é que foi? Sim, exato. E também isso, né? Essa aí era o ponto. Porque você sabe que falar de sexo tem várias conexões, né? Ninguém aceita naquela menininha carente, inocentezinha mais. As pessoas querem massacrar mulheres mais velhas que têm relacionamentos, e você tem visto aí tantos casos de homens que seduzem mulheres, né? Sejam mais velhas ou sejam menos instruídas, e não tem isso, é que eu te falei. Ele ataca pessoas como atacou a Fernanda, como atacou outras mulheres, como hoje a Lucilene, que foi uma mulher que ajudou ele muito, é massacrada por ele, e ele falou para mim coisas que não deveria ter falado. Então, são mulheres que ele usou, capazes, né? Advogadas, juízes não, mas promotora e delegada. Então, Dona Miriam, teve alguma audiência? O doutor é que vai, né? Porque eu estou longe, então já teve muitas audiências. E isso aí eu acho que ele que deveria, porque realmente eu não sei muito dos detalhes, Israel. Entendo. Eu vou ser sincera com você, não querendo falar, porque realmente ele não me passa detalhes. Porque alguns deles são dolorosos, são fatos que são apresentados pelo Leniel, e eu não quero mais saber o que o seu Leniel Borel fala. A senhora ainda acredita que vai receber esse dinheiro de volta? Para ser uma sonhadora, eu acredito. Mas conhecendo a justiça, conhecendo os modos que ele opera, conhecendo... Eu queria, Israel. Porque fiquei muito mal, né? Depois disso tudo. Você imagina tirar uma economia de anos e anos e anos e anos, né?
e não vê como você vai ver isso de volta. Vai ter, não sei se o doutor ainda já fez, mas vai ter o processo civil, né, com toda a prestação de conta. Eu sei que isso está sendo analisado, isso eu posso te garantir. Toda a prestação de conta está sendo periciada, analisada, comprovada nos bancos, nas entidades financeiras, nos lugares que eu mandei, né? Porque a gente tem que usar aí para o Brasil o West Union, não sei se vocês conhecem, mas o Wave, um monte de aplicativos, né? Assim como o da Disney, né? Que o Dr. Jean pediu às câmaras e que a gente nunca não recebeu até hoje. Então, porque eu não sei também qual é o critério da Disney de guardar, quanto tempo guardam câmeras, né? Então, são muitas coisas que brecam o caminho de um processo, ainda mais no Brasil, né? Se você me perguntasse, se você estivesse aí, você teria recebido? Eu já teria recebido. Era? Já. Eu já teria recebido. Por quê? Porque aqui é muito rápido. Um processo de divórcio aqui é uma semana. Um processo de integração de posse aqui, 15 dias. Aqui não há esse congestionamento de processos, né? Porque há como se fala, né? O rio continua a fluir, né? Você dá entrada e já alguém pega o seu processo. O único processo aqui que demora é de imigração. Para você se tornar cidadão americano. Mas o resto são processos fáceis. Então, pelas provas que eu tenho, pela análise dos peritos, eu tenho certeza que eu já teria ganho esse dinheiro de volta. E o Leniel recebeu uma condenação. Entendi. Nós temos 2 eventos que estão acontecendo agora por esses dias. Por exemplo, segunda-feira estreará um documentário da Veja que fala exatamente sobre esse caso do Henri Borel, e tem muitas entrevistas lá do Leniel. Também tem um julgamento que deve estar acontecendo, né, nos próximos dias. Já estamos na iminência disso acontecer. Essa sua entrevista agora tem alguma coisa a ver com esses 2 eventos? Seria uma forma de trazer de volta? Nem sabia que vai ter. É que eu te falei, eu não recebo notificações desses, assim, de coisas que estão acontecendo aí, não. Eu não recebo. Então, eu não sei desse evento que você está falando aí de documentário, não sei o que é. E outra coisa, para mim, eu não tinha ainda marcado a audiência de julgamento. Você está me dando uma notícia que, de um lado, até é bom, né? Porque vai haver o julgamento realmente, mas não sei nem que dia é, não sei quando vai ser. Você está dizendo em poucos dias? Por esse dia já. A Veja, inclusive, tem publicado mais matérias a respeito disso. O júri popular já deve estar sendo marcado já. E aí eu perguntei isso porque o que acontece? Quem vai assistir, ou quem está assistindo agora a nossa entrevista, pode falar, poxa, mas ela só falou agora no Fuxico Gospel por conta do documentário, por conta do júri que está para acontecer. É mais uma forma da gente tirar essa dúvida. Não sabia mesmo. Você me deu agora a notícia, eu fiquei surpresa, embora eu falo para você, fico feliz do julgamento acontecer, né? Porque também quero ver justiça por essa criança, mas não tem nada a ver. Agora, com certeza, essa vai ser a fala dele. Porque ele, agora, não sei se você vai jogar, por exemplo, nem sei quando essa live você vai colocar, mas aí é o seu julgamento, é o seu critério. Sinceramente, deixa eu fazer uma pergunta. Eu entendo, compreendo. A senhora, para a gente encaminhar para o fim, olhando para trás, olhando para todo o relacionamento que a senhora teve com o Leniel, seja amoroso ou não, tudo isso que aconteceu, a senhora acredita de alguma forma ele se aproveitou da morte da criança? Eu não acredito só. Eu tenho certeza. Como eu te falei no início, eu creio que ele sofreu, eu creio que ele, como pai, né, de uma criança assassinada, havia o sentimento, sim, real de dor, de sofrimento. Mas eu creio que pela mídia, pelas pessoas que se aproveitaram também dele, porque muitas pessoas chegaram perto dele e ofereceram muitas coisas. Eu sei, ele falava. Então eu creio que isso
Israel, levou para a mente dele, porque ele sempre foi muito ganancioso, sempre foi muito querendo dinheiro, querendo posição, ele sempre quis poder. Então eu creio que isso ele deixou se levar, entendeu? Ele perdeu, como fala, perdeu o sal, entendeu? Botou sal demais. Perdeu a mão. Ele tem certeza, perdeu a mão, né? Assim que fala, perdeu a mão. E ele tem certeza que a mídia está com ele. Ele falava, eu compro, eu consigo, eu faço, qualquer um acreditar em mim. E realmente ele fez. Não foram só mulheres, não. Foram homens, talvez você, outras pessoas, pastores, juízes, promotores, advogados, acreditaram nele. E eu acho que sim. Eu acho que ele não cuidou da dor dele. Então ele fez questão, na minha opinião pessoal, de levar o luto dele para outro caminho. E foi por isso que ele foi falado, algumas pessoas o orientaram e foram esculachadas por ele, como a dona Lucilene, que tentava falar para ele, não vai para esse caminho. Não é eu tenho, e posso provar que eu mesma falei, não vá para a política. Não vá. E ele dizia que era ciúmes da fulana, da ciclana, porque eram vereadoras, porque eram delegadas. Não. Eu creio sim que ele, se tivesse ido para o lado, né? Então ele mesmo pode colher, né? Esse mover que ele fez contra no julgamento, infelizmente. Porque eu não sei, não acompanho, mas não sei qual é a defesa de um e de outro, que vão ser julgados, mas as pessoas também, muita gente já conhece como é o agir do senhor Leniel Borel. Você acha que no júri popular isso pode vir à tona? Eu acho que sim, mas não porque eu queira ou que o meu advogado queira. Eu tenho a impressão que o povo brasileiro ele não é burro, ele não é bobo, ele não é desinformado. Eu acho até que eles, talvez aquele pouquinho que assiste a Globo, talvez seja, também não estou colocando aqui nenhuma posição contra a Globo. Eu só estou dizendo que às vezes a pessoa é mal informada, mas a maioria, a ideia aqui nos Estados Unidos desse caso já mudou. Talvez em outros países também. E por que não no Brasil? Verdade. Entendeu? Dona Miriam, eu quero só lhe agradecer, porque foi uma entrevista muito importante, muito esclarecedora, inclusive nesse momento, né? Obrigado por ter aceitado conversar com a gente, contar essa história mais uma vez aqui. Eu estou à sua disposição sempre, se tiver um fato novo, se houver alguma atualização, volte aqui para conversar com a gente. E manda um abraço para o Jean Anderson. Mano, sim. Eu vou pedir para ele te dar algumas explicações, alguns avisos, algumas coisas mais jurídicas, e com certeza ele fará. Muito obrigada a todos, obrigado por todos que me ouviram. Amém? Fica com Deus. Um abraço, tchau, tchau.